meu cérebro, a minha cabeça estragou durante um período por causa da dor e do luto. A minha carreira se derreteu-me. Tive a perda do meu pai, 3 anos e pouco a perda da minha mãe. Eu desenvolvi nesses anos de carreira executiva, eu desenvolvi ansiedade. Uma palavra para mim que é muito forte é sobre honra. Honrar quem esteve sempre com você. Marketing e venda andam de mãos dadas dentro de qualquer grande empresa. Que nome bonito que inventaram para algo que nada mais é do que vender pela internet. O digital mudou a minha vida. Eu sei exatamente o que tu tá sentindo, porque eu já passei o que tu tá passando. O mental pro digital faz muita diferença. Eu sou aquela pessoa que eu sempre achei alguém que a pessoa olha pra mim e fala assim, não gosto dela. E daí a pessoa começa a me incomodar. O digital, eu acho que ele testa muito, assim, algumas áreas da nossa vida. Acreditar em você, nada resiste a um coração, uma mente, um corpo decidido aonde quer chegar. Ninguém fica parado por muito tempo. O problema, quando ele vem pra ti, é porque ele é teu. Comecei a empreender com um bebê de colo. Mas o que tem posterior a esse período é incrível. Mas vai chegar um momento da tua vida que tu vai ver que tem muita coisa que a gente não controla. Maria Fermiano, de executiva a estrategista digital, possui uma trajetória marcante de transformação pessoal e profissional. Após trabalhar em algumas das maiores empresas de telecomunicação, ela vivenciou momentos difíceis, incluindo o luto da perda de sua mãe e o término de um relacionamento. Esses eventos a levaram a explorar novos caminhos, encontrando no marketing digital uma nova paixão e carreira. Hoje, Maria se destaca como uma referência no setor, atuando com grandes marcas como Hyundai e Everlast. Além disso, ela conduz operações de dropshipping em diversos países da América Latina, mostrando sua versatilidade e visão estratégica na expansão de negócios digitais. Seja bem-vinda ao podcast É Com Elas, o primeiro podcast internacional de empreendedorismo digital feminino. O podcast sem fronteiras, o primeiro podcast itinerante, onde a gente vai gravar de muitos lugares do planeta. Hoje estamos em São Paulo e a nossa convidada, ela se chama Maria Fermiano. Vem para nos inspirar. E eu vou chamar ela aqui para vocês agora. Olá, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, deixa eu apresentar então essa super convidada para vocês. A Maria é empresária e estrategista digital, especialista em marketing e growth hacking com vasto conhecimento prático. Tem 4 anos de experiência no digital. Ela tem operação de dropshipping na Latam, ela vai contar para vocês, tá? Já foi head de marketing em empresas renomadas no mercado. Hoje é empresária, consultora e tem operação de dropshipping em 2 países. E ela vem dividir com você aqui, mulher, todos os desafios e como ela conquistou tudo isso. Maria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito honrada pelo convite. E eu espero aí contribuir muito aí. História a gente tem aqui para uma semana. Com certeza. Muita história. Então vamos lá, Maria. Eu vou começar. Eu queria que tu trouxesse pra gente um pouquinho sobre a tua transição de carreira. Por que tu decidiu trocar a tua estabilidade de 10 anos na Vivo, na Claro, um excelente salário, para se aventurar no mercado digital? Essa é uma pergunta muito curiosa. O pessoal geralmente me pergunta muito, assim, e hoje eu vou abrir meu coração, porque eu acho que realmente inspirar mulheres. Foi uma transição depois dos 30 já. E eu tive algumas perdas, assim, né? Num período... Acho que essa fase minha dos 20 aos 30 foi uma década realmente bem movimentada. E eu acho que com essas perdas, eu tive a perda do meu pai, 3 anos e pouco a perda da minha mãe. Junto com a perda da minha mãe, eu acabei finalizando um casamento, né, que eu tinha. Eita! Tudo junto? Tudo junto. Então, eu brinco que falo.
Foi um luto de uma pessoa realmente, né? Um luto de falecido e um luto de vivo. E eu acho que quando a gente passa por esses períodos assim, eu acho que a gente passa por um período de avaliar muito a vida. Sim, verdade. De avaliar aquilo que realmente é importante e deixar aquilo que realmente é importante e essencial e o restante tu tirar de lado. Eu acho que esses períodos, assim, a vida realmente nos coloca de frente com os nossos maiores medos, inseguranças, com aquelas mudanças que provavelmente já eram para ter sido feitas, mas a gente vai ali procrastinando, fazendo de conta que não tá vendo. E aí, quando tu passa por esses períodos, assim, você fala, agora eu quero só o essencial, o importante. Eu acho que todo mundo que perde alguém que ama muito, eu falo essas conexões muito próximas, né? Pai, mãe, esposo, marido, filhos, tu vira uma outra pessoa. Literalmente eu falo, é um período de morte em vida e você não aceita mais nada que é meio termo, que é morno. Aprende-se muito com a dor, né? A dor é para mim foi eu considero assim, hoje eu olho para mim, tenho amigas da minha idade, mas assim, eu falo, gente, a maturidade, se você realmente conseguir, né? Porque ele é um processo e você conseguir passar por esse processo, se cuidar, fazer as terapias, se permitir realmente sofrer, para que essa ferida ela realmente cure, né? Porque tem gente que passa anos com essa ferida dos lutos. E quando a gente fala luto, eu falo, assim, eu converso, tenho alguns amigos, tenho familiares da área, né, de psiquiatria, psicologia, e o pessoal fala muito, assim, que tem pessoas que às vezes têm um término de relacionamento e não superam aquilo, levam anos. E, assim, é importante. E eu falo assim, foi muito difícil na minha vida, mas foi muito importante para eu estar onde estou. Entendi. Daí, conta um pouquinho o que aconteceu. Então, tu teve pelo que eu entendi ali, tu teve a perda da tua mãe. E aí, já resolveu o relacionamento que já tava capengando. E isso foi o clique que tu precisou pra fazer essa mudança de carreira. Tu não tava feliz com a tua carreira. Conta um pouquinho pra gente, porque muitas mulheres estão nesse mesmo momento que elas estão até seguras no emprego delas, mas elas querem mais, elas querem uma certa liberdade. Então, como que tu fez essa transição? Eu acho que o primeiro passo, eu sempre falo, aquilo que antecede as mudanças na nossa vida é o desconforto. Então, eu tinha alguns desconfortos aí. Então, assim, eu brinco, eu fui contratada dentro de universidade por headhunters, então fui para ser treinada nas operadoras, seguir carreira. Então, assim, e com o passar dos anos, a minha carreira, por causa dessa questão de tecnologia, basicamente era assim, eram equipes gigantes a nível de estado, eu sempre trabalhei no B2B, né? Então, eu atendia empresários que precisavam de serviço de comunicação, linhas, dados e tal. Então, assim, com o passar dos anos, a equipe enxugou muito. Por quê? Porque chegou um momento que simplesmente a pessoa conseguia fazer um ajuste de plano, uma contratação por telefone. Evolução da tecnologia, né? Hoje tá acontecendo aí com a inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, já tinha um desconforto meu referente a essa área. Aí houve o luto do meu pai, a minha mãe era extremamente saudável, apareceu um câncer no seio, que acabou dando metástase, era um tipo que não tem cura. Da tua mãe, né? Da minha mãe, bem complicado. E aí, o que aconteceu? Quando aconteceu essa situação da minha mãe, eu acho que, assim, a carreira de negócios, de empreender, é uma escola incrível. Eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, passar um tempo, ter essa experiência. Então, assim, eu sempre fui muito de resolver as coisas por etapa. Eu não consigo bagunçar, eu tenho uma ordem para tudo. Eu sou a pessoa da planilha de Excel. Quem mora na Alemanha sou eu, tá? E aí, o que eu falei? Eu estava assim, tem essa questão da minha carreira, né? Eu já pensava que eu preciso definir alguma coisa ou fazer uma outra especialização, pedir as contas, já pensava isso. Tinha algumas questões no meu relacionamento, né? Que, eu suspeitava de traição. E aí, eu sempre me perguntava assim, tá, mas se eu tiver certeza, isso muda alguma coisa na minha vida? Não. Eu consigo terminar o relacionamento? Hoje ainda não.
E eu falei, então vamos deixar de lado. E aí, junto com essas duas coisas que já eram um desconforto, veio a questão da minha mãe. Então, assim, como eu vou por prioridade, eu falei, essas duas questões de lado, todo o meu amor e o meu tempo, aí dividi, né, entre a minha carreira, equipe de vendas e a minha mãe. Quando a gente fez todo o processo, quando a gente ficou sabendo, né, que ela tinha ali poucos meses de vida, eu pensei, eu vou ter uma morte em vida. E aí, o que eu pensei? Eu vou aproveitar que agora eu tenho que resolver isso e eu vou aproveitar junto ou posterior a isso, eu vou resolver outras áreas da minha vida. E eu já sabia que eu ia passar por um período complexo. E às vezes esses períodos assim nos possibilitam a fazer esses ajustes. Eu concordo 100%. Eu nunca passei por um luto como esse de pai e mãe, Sim. mas já passei por término de relacionamento. Complicado Também é tá? complicado Sim, com sim. criança, divórcio. Muitas mulheres passam por isso. E eu usei também esse momento para me reencontrar. Acho que é isso que também aconteceu contigo, né? Foi muito isso, Mi. E então, assim, o que eu aproveitei? Minha mãe acabou falecendo em outubro de 17. Aí, em janeiro seguinte, outubro, novembro, meses depois, daí eu terminei meu relacionamento. Aí eu fazia terapia por uma coisa, eu falei, eu já tenho duas coisas pra fazer. Pra fazer terapia. Agora dose dupla. Dose dupla. Então, assim, a terapia já resolve duas coisas. Se tiver que tomar uma medicação, um fitoterápico, me cuidar, eu falei, cuido por... E aí, e consequente a isso, é lógico, né? Quando tu passa por um período de luto, assim, eu tinha muitas preocupações. Inventário, meu irmão, sobrinho, né? Em cuidar dessas pessoas que também eram importantes para mim. Então, eu levei mais 14 meses depois, e aí eu realmente me desliguei da minha carreira de executiva. Foi uma carreira que tu investiu bastante nela, né? Muito, 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 muito. Faculdade, vida, horas, conhecimento, especializações de PNL, de negociação de alto impacto, estudo, ler livro. Eu comecei como uma executiva e depois eu gerenciava a equipe, gerenciamento de equipe, cuidando da expansão. E garanto que o estresse era lá em cima, né? Essas posições são extremamente, demandam muito da pessoa, né? Sendo mulher ou homem, são profissões extremamente demandantes, né? Muito. Eu desenvolvi nesses anos de carreira executiva, eu desenvolvi ansiedade em alguns períodos assim muito forte do ano, fechamento de contrato, fechamento de trimestre, semestre, a gente tinha essas coisas assim que era muito doido. Psoríase. Nossa, o corpo fala, né? Nível 1. O corpo fala. Labirintite do emocional. Caraca! Algumas coisinhas, assim. Tu me falaste uma frase enquanto a gente tava conversando, né, aqui pro podcast, que ficou na minha mente, né? Que tu falou, eu investi a minha vida inteira pra isso, né? Quando tu te deu por conta do estresse que tu tava, do que tu tava fazendo com a tua vida, tu teve aquele baque. Eu investi tanto tempo, e aí tu me falou que a tua mãe te pediu, né, pra te largar esse trabalho antes dela falecer. Pediu até deixa eu ver. Não vou chorar. Tudo bem. Eu me emociono um pouco. Ela era uma pessoa muito, muito sábia. E a gente quando a gente ficou sabendo que ela tinha uns meses ali, né? Ela me pediu para eu fazer algumas coisas. A gente fez algumas promessas e tal, algumas coisas ali nos meses ali. Depois que a gente descobriu, a gente teve 70. Os médicos falaram, né, que poderia ser de 3 meses a 6. Mas a gente teve 71 dias. Nesses 71 dias, então, ela me falou tudo. Quero que tu cuide assim, quero que tu faça assim. Ela era muito evoluída, então pediu para questões do funeral, questões disso. A gente teve tempo para alinhar muita coisa, conversar muita coisa. E aí ela comentou assim, e esse é um ponto até muito interessante, Mi. Ai, desculpa, eu tô... Não, fica tranquila. Esse é um ponto muito interessante, que eu quero até tocar aqui, porque eu venho de uma família onde as mulheres empreendem, todo mundo sempre teve empresa, comércio.
empresa de serviço. E o que que ela falou? Ela falou assim: minha filha, eu vejo tu muito cansada e estressada sempre nessa tua carreira. Ela falou: eu não lembro de outra vida tua que não é com um livro, com um caderno, estudando, trabalhando e toda a vida te esforçando, te esforçando. Ela falou assim: eu quero que tu aproveite o dinheiro que eu não tive tempo para aproveitar, né, para gastar. E ela falou: pede as contas do teu trabalho, pede uma licença para eles, porque eles possibilitavam, né? Tinha algumas coisas Sim, assim. sim, claro. E ela falou: e dá um tempo para tua cabeça. Eu achei muito interessante isso, dá um tempo para tua cabeça. Eu falei: Mãe tem uma visão, né? Ela tem. devia estar sentindo ali o quão pesado, às vezes, uma profissão de Exatamente. executiva é extremamente pesada para a mulher, principalmente, Muito. né? E aí foi o que eu fiz, assim. Mas a gente sempre tem muitas preocupações. Eu acho que é muito da mulher, da gente. Eu acho que essa coisa do instinto materno, mesmo eu não sendo mãe, é uma coisa que é muito forte em nós mulheres. Então, assim, quando teve o período de luto ali, lógico, me preocupava comigo, mas eu já vinha me cuidando, né, antes ali. Mas aí tu se preocupa com o irmão, com isso. Então, assim, eu tirei basicamente 14 meses para alinhar muita coisa. E, assim, uma das coisas que eu sou muito grata, eu acho que isso vem da minha educação, é a questão do compromisso. Então, eu sempre pensava assim: se eu sair agora. Tipo assim, eu poderia. O funeral da minha mãe foi numa sexta, na segunda eu tava no escritório em Porto Alegre, era 7h15, 7h30, a gente já tava lá em função. Viajando pra serra, viajando o estado inteiro, visitando cliente, resolvendo as coisas. E eu sempre penso muito assim: se eu sair agora, eu vou deixar a pessoa na mão. Essa coisa do compromisso. Uma palavra pra mim que é muito forte é sobre honra. Honrar quem esteve sempre com você. E dentro das operadoras, assim, as pessoas muito doidas, eu brincava, ninguém era certo, porque eram uns horários, eram umas coisas, uns resultados, umas coisas que a gente acreditava, expansão, era assim, umas coisas muito fora do mercado tradicional. E então, eu acho que essa minha preocupação, assim, depois que eu perdi ela, eu falei: eu preciso de 1 ano para resolver tudo. Aí depois que eu alinhar algumas coisas, eu falei: eu vou tirar meu período sabático, que não durou nada, porque eu já quis começar a estudar no digital e aí. Aí tu foi descobrindo, nessa época, tu fostes… Isso era lá mais ou menos por 2017, tu falou, né? Eu perdi a minha mãe em 2017. Então, Aí, exatamente, eu me desconectei real, né, da minha carreira de executiva, janeiro para fevereiro ali de 2019. é interessante que foi após os 30 anos, né? Muita gente fica se perguntando: agora eu já tenho 30 anos, já tenho uma carreira consolidada. E tu largou essa carreira consolidada. E aí tu começaste… Conta um pouquinho dessa descoberta do digital, porque muitas mulheres estão nesse momento estão procurando os vídeos. Talvez você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e Sim. por isso mesmo tá procurando essa inspiração. Pra que lado tu foi? Como que tudo começou? Eu já tinha empreendido em algumas coisas antes, até tinha montado uma importadora distribuidora com o meu ex-parceiro, que a gente acabou tendo que fechar ela e tal. Então, assim, o empreender para mim era uma coisa que eu queria muito. Mas assim, eu tenho muita noção de contabilidade, me formei em administração, então eu sempre fiquei muito de olho no mercado, assim. O meu trabalho dentro das operadoras era vendas e marketing. Eu sempre falo, as pessoas acham que não, mas assim, são 2 braços. Marketing e venda andam de mãos dadas dentro de qualquer grande empresa. Certamente. Não adianta você ter um marketing muito bom, você direciona o cliente para o ponto físico ou para as redes sociais, para um site, chega lá não é bom. O time comercial, eu tô cada vez entendendo mais a importância dele pro negócio. Exatamente. Então, assim, o que eu fiz durante uma década nas operadoras, fora todo o período, eu falo assim, as minhas férias era assim, férias da escola, vou visitar minha tia. Daí as minhas tias tinham um salão, eu dormia na maca de massagem e depilação. Era assim, aí ia visitar outra prima que eu gostava muito, da família do pai, loja de móveis.
O meu pai, 500 negócios pequenos e comprava boi e vendia boi e um monte de coisa. Meu pai era não vou dizer um fazendeiro, né? Um pequeno produtor. Então, eu já estava muito acostumada com isso. E eu acho que em 2017 para 2018 já tinha um movimento muito bom de marketing digital no Brasil. Então, assim, eu acompanhava já algumas pessoas, eu não lembro exatamente quem, mas eu lembro que aparecia vídeos, eu olhava algumas coisas no YouTube. E aí me chamava a atenção que eu falei, que nome bonito que inventaram para algo que nada mais é do que vender pela internet. E eu falei assim, eu não sei fazer outra coisa, porque eu acho que eu já nasci vendendo, sabe? Já Sim. nasci vendendo. E então eu falei, e aí juntava uma outra paixão minha, que era computadora, e um lado meio, acho que meio nerd, estudiosa, que eu nunca deixei sobressair muito, porque eu precisava abafar, porque eu brinco, né? É uma área mais lógica e uma muito humanas, né? Uma exata e humanas. Então, assim, devido ao meu trabalho nas operadoras, eu sempre deixei esse lado mais nerd, humanas, desculpa, exatas, um pouquinho mais quietinho. E eu falei, gente, é muito bonito esse nome chique, marketing digital, growth hacker, vários nomes que inventam. Eu falei, gente, isso é vender pela internet. Sempre foi, né? Sempre foi. Eu falo sempre para os meus alunos, você está aprendendo a vender pela internet. O seu veículo é um e-commerce, por exemplo. Mas o principal é aprender a vender pela internet. Vender pela internet, tu ter amor. Aí, tipo, você tem ali uma estrutura super bonita e você bota um bot bem gelado, só aquelas mensagens padrões. Ou sei lá, daqui a pouco a tua atendente ali de WhatsApp demora para responder. Ou só bota assim, oi, em que posso ajudá-la? Olá, bota um coraçãozinho, uma xicrinha de café, ficamos felizes com o seu contato. Qual o seu primeiro nome? Em que eu posso ajudá-la? Tudo isso dá muita diferença. Então eu falo assim, marketing digital, gente, é vendas pela internet. É verdade. Para você que tem uma operação no digital, provavelmente o serviço ao cliente pode ser um calcanhar de Aquiles. E eu quero te apresentar, então, a Conecta Drop, que pode ser a solução para terceirizar isso para o seu negócio. Você não vai precisar ficar contratando e treinando. Deixa alguém especializado fazer isso por você. A Conecta Drop é a nossa parceira aqui no podcast É Com Elas. E eu vou deixar todos os detalhes aqui para você entrar em contato com eles e tirar todas as suas dúvidas, como melhorar o seu suporte para melhorar a conversão e os resultados do seu negócio. E hoje, na verdade, tu tem uma experiência, são só 4 anos, mas 4 anos que, por exemplo, hoje tu é responsável, né, por empresas renomadas, pelo marketing de empresas renomadas, como a Hyundai, Everlast, tu tem tua operação de e-commerce. Para quem tá começando, Maria, o que tu sugeriria? O que tu faria diferente? O que tu sugeriria para quem tá nesse início, caiu nesse podcast e tá querendo começar a empreender pela internet? Talvez por uma transição de carreira, assim como tu, ou talvez por uma decisão mesmo, um momento de vida. O que tu sugeriria para essa pessoa? Eu faria diferente do que eu fiz na minha trajetória. A minha trajetória, o que eu comecei? Eu comecei estudando infoproduto. Então, eu estudei e trabalhei muito forte em infoproduto, né? E depois eu coloquei junto os e-commerces, tá? Então, assim, quando eu comecei como afiliado. Ok. Tá? Muitas pessoas começam até hoje. E exatamente, tem gente que trabalha até hoje, é bem comum esse termo. O que é o afiliado? Afiliado é você ser vendedor representante de um produto que não é teu. Você vai continuar promovendo e investindo e respondendo WhatsApp para ganhar um pequeno percentual de um produto que não é seu. Então, hoje, para quem está começando na internet, eu falaria para fazer o caminho inverso. Começa a estudar e-commerce, dropship, drop híbrido, estrutura de loja online, tá? Ok, montou uma loja online, você está com dificuldade ou talvez o retorno financeiro não veio tão rápido ou você precisa aumentar, aproveita esse teu conhecimento e eu faria uma prestação de serviço juntos. Essa palavra é simples, tá? O pessoal adora enfeitar. Eu sou uma prestadora de serviço até hoje. Aí tem gente que chama consultoria, mentoria, head de negócios. Gente, mas é isso, tá? É prestação de serviço
para empresas que precisam digitalizar, precisam de ajustes na operação, precisa de um tráfego, precisa fazer uma análise de dados, precisa fazer novas redes sociais, estar em novas plataformas. É bem interessante porque tu falares isso, porque eu acredito que o e-commerce é uma escola. Eu falo que o e-commerce é um MBA, praticamente, porque o e-commerce tu tem que entender do digital praticamente todas as áreas e habilidades do digital. Então é bem interessante trazer isso, porque com o que você aprende no e-commerce, você pode, até o teu negócio virar, começar a ir naquela loja ali da tua cidade que tá querendo ir pro digital, né? Oferecer o teu serviço, Concordo seria muito, isso? seria isso. Assim, eu até tinha comentado com você um pouco antes e comentar com o pessoal. O que eu vejo? Eu tinha um conhecimento de infoproduto muito forte. O pessoal deve entender, lancei PLR, fiz basicamente quase 1 milhão, fiz lançamento, fiz coprodução, trabalhei muito nessa área. E para prestação de serviço, o que acontece? Com esse conhecimento que eu tinha de info, tá? E de estudar muito. Eu sou a pessoa que eu derreto o cérebro de estudar, de ter enxaqueca, de ter ânsia de eu sou muito doida, assim, de muitas horas quando eu preciso dominar um assunto. Então, tu te deu bem no digital, porque eu sempre falo pro pessoal, precisa estudar, precisa colocar a cabeça aí nos livros, né, que aqui são cursos, na verdade, mas você vai precisar tá sempre se atualizando, não para. Não para. E aí, o que eu senti? Eu comecei a prestar consultoria e, assim, graças, não sei, a Deus, eu acho que as escolhas que eu fiz na minha vida, porque refletem muito, né? Eu sempre tenho boas empresas chegando, eu recebo muita indicação, aí é um conhecido, aí eu conheço alguém, Maria, o meu pai é dono. Então, assim, chegou boas empresas até mim. E quando eu realmente fui para essa parte de consultoria, como eu sou muito nerd autodidata, eu olhei, assim, de uma forma ampla as empresas e assim, eu acho que esse é um ponto, eu sempre tive isso comigo e a gente tem que ter muito, muito importante. A gente não tem que ter medo de reconhecer naquilo que a gente é muito bom e naquilo que falta conhecimento. Acho que mulher tem muita dificuldade disso, né, Maria? A gente… a autoconfiança, né? De chegar aqui e falar, eu sou boa em marketing digital, eu vendo bem. Tem que trabalhar isso, né? A mulher tem uma certa dificuldade nisso. Então, quando eu cheguei em empresas grandes, eu pensava assim, esse assunto eu domino, esse assunto eu tô média. E aí, como sempre, eu pensava, esse assunto aqui, o meu conhecimento é básico. Mas se eu me especializar e treinar a minha equipe, aí eu já pensava, eu posso cobrar mais, a gente pega um contrato maior, o cliente fica mais tempo. Quando eu fui pro e-commerce, tá? Quando eu comecei a estudar e-commerce, aí eu falo, o casamento perfeito, o match. Tu tem uma visão de infoproduto, tá? Para quem não sabe, infoproduto, curso, mentoria, é um produto que tu não entrega ele. Geralmente tu ganha um login e senha e ele tá em alguma plataforma, né? E aí produto físico, que é esse conhecimento de e-commerce que a gente tá falando, o cliente entra, compra, recebe algo na casa dele. Quando eu juntei esses dois conhecimentos, é assustador o nível que isso chega. E aí é muito bom. É muito bom porque você realmente consegue ter uma visão real de cada negócio, consegue fazer uma pesquisa de mercado e entender esse produto aqui tem potencial para vender alguns milhões anos. Esse aqui eu já tenho um pouco de dúvida. E aí, entre 3 nichos, 3 segmentos, qual que eu vou colocar minha energia? Porque energia tu precisa colocar em qualquer projeto. Óbvio que eu vou escolher talvez um produto com potencial. Então, assim, você fica com uma visão muito boa. Eu concordo contigo 100%. Eu acredito que o e-commerce te traz um conhecimento holístico do marketing digital e abre portas. Eu sempre costumo falar para os meus alunos, com o que você aprendeu aqui no e-commerce, você pode se tornar uma estrategista, você pode se tornar uma agência, você pode se tornar um consultor. Eu quero que vocês olhem para o digital de uma forma holística, de uma forma mais intencional do que você pode fazer, né? A gente não precisa só porque eu tô só estudando e-commerce, só ficar ali, né? Não precisa. Assim, eu falo, tá? Assim, eu acho que
que eu tô amando mais a minha vida e sendo mais feliz e mais leve, eu falo na segunda metade da minha vida, depois dos 30. Eu falo assim, o digital mudou a minha vida, mudou mesmo. Hoje eu já me dou alguns luxos, moro num lugar super bacana, tenho amigos incríveis. É muito surreal as pessoas, as portas que o digital me abriu. E então, assim, eu falo, e eu não vejo, o que eu olho para o digital hoje, tá? Eu não vejo uma vida curta do digital, que nem aconteceu com a minha carreira. A minha carreira se derreteu, se derreteu. Hoje derreteu. depende de ti, tu acredita? O quê? A tua carreira depende de ti? Não, seria a antiga isso? Eu falo. Não, eu sei, mas eu falo, essa carreira que tu tá construindo, agora tu não vê ela derretendo como a outra, porque ela depende de ti? Aham. Depende muito. Assim, uma das coisas que talvez algumas pessoas que estão me assistindo, escutando nós, vão se identificar. Quando eu comecei no digital, então assim, eram muitas áreas. Eu tinha que, né, o infoproduto, o e-commerce também. Tu tem que, subir uma loja, meu Deus, eu não sei subir uma loja. Tinha que subir um site do produto. Gente, eu não sei configurar isso e domínio. Gente, eu achava que assim, tá, na minha cabeça. Eu achava que comprava um domínio, aí o programador ia lá, colocava o código dentro daquele login senha e estava pronto. Tu compra o domínio, aí tu coloca num servidor, numa outra hospedagem, propaga. Então, assim, são muitas etapas. Eu não sabia nada disso. Eu tinha um conhecimento, assim, de saber, de falar, mas de fazer. Tudo isso eu aprendi nesses 3, quase 4 anos, tá fechando, basicamente. Então, assim, o que eu vejo, tá? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, vamos supor que eu não queira mais trabalhar no digital, eu queira fazer um curso e trabalhar com programação. Trabalhar remoto para alguma multinacional, eu tenho amigas que fazem isso, é muito mais fácil. Eu sinto que eu já estou na metade do caminho. Hoje eu consigo abrir um painel de um site, de um e-commerce, a gente já entende um monte de coisa, é muito, muito, muito interessante. Eu acho que é um mundo novo que se abre e é o que vai acontecer nos próximos anos. Tudo virou digital, tudo virou tecnologia, tá tudo interligado, interconectado. Com certeza, com certeza. E depois disso, tu viajava muito. Hoje em dia, tu trabalha de casa, tu tem uma liberdade. Tu gosta disso também? Foi uma coisa que te atraiu no digital? Eu acho que, sabe o que mais me atraiu? A questão, assim, eu continuo trabalhando muito. Assim, eu sei que a gente não deve romantizar, né? Mas assim, gente, eu gosto de trabalhar muitas horas. Eu tô super empolgada com os projetos que eu tô tocando e novos projetos. Eu não vou te falar o trabalhar de casa, porque eu amo um escritório. E até agora já tô com projetos pra gente abrir uma estrutura física e tal. Eu acho que a liberdade, apesar que eu sou extremamente, assim, rígida comigo. Mas, assim, então, o que acontece hoje em São Paulo? Vamos supor que eu precise de um médico ou um dentista. Isso lá no Rio Grande do Sul também aconteceu. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Eles atendem o quê? Sei lá, das 8 da manhã a no máximo às 7 da noite. Eu não conseguia. Tem que estar sempre equilibrando, né? E a mulher com filho ainda pior, né? Que tem que estar equilibrando a vida dela com o filho, sempre dando satisfação pra chefe e tudo. Eu amo essa liberdade do digital. Tipo assim, é perfeita. Tipo, a questão de ir no salão. Tipo, tinha final de semana que não dava. Às vezes a gente ia sábado pro escritório para terminar relatório, entrega de contrato, refazer contrato. E aí sábado era o meu dia de fazer unha e cabelo. E aí começava a semana de novo naquela loucurada. Às vezes, segunda-feira, 5 horas da manhã, eu tava na garagem do meu prédio pegando meu carro para subir a serra para Caxias e tá lá com o vendedor às 7h30, 8 da manhã, porque o gringo é extremamente rígido. Então, assim, eu gosto muito hoje disso. Então, assim, mantenho uma rotina muito parecida, né, com o que eu tinha. Eu gosto de trabalhar bem no horário comercial, mas, assim, me deixa muito feliz. Então, assim, se eu tiver que fechar um dia da minha agenda para ir um curso, como hoje, tá aqui. A gente tem essa possível, possibilidade. Né? Então, hoje, diríamos que tu continua trabalhando muito, mas trabalhando feliz. Tu não sente aquele peso que tu sentia daquela época que a gente começou a conversar aqui. Eu tinha não só um peso, eu não sei, acho que um misto de tristeza. Eu não sei, eu acho que algumas pessoas que estão escutando a gente vão entender, assim. É difícil explicar, né? É difícil. Eu já ouvi falar desse sentimento. Eu trabalhei pouquíssimo
para empresas, né? Eu comecei a empreender há muito tempo atrás, 10 anos agora, mas eu sempre ouvi falar desse sentimento. É um sentimento estranho e é tão interessante que hoje o que acontece? Às vezes é comum, eu vou em algum comércio, algum lugar, que tu vê um funcionário, um gerente com uma cara muito pesada, mal atendido e tal. Eu nunca retruco. E assim, ó, já perdi as contas de quantas vezes eu olho pra pessoa e falo: eu sei exatamente o que tu tá sentindo porque eu já passei o que tu tá passando. Teve uma situação que eu deixei R$ 50 de gorjeta pra uma atendente. Porque o nível do cansaço é tanto e da frustração é tanto. Frustração, acho que é bem essa palavra, né? Acho que seria, porque você tem que cancelar tudo, você não tem opção. As férias coletivas é quando eles dão, as férias vence 1 ano, às vezes vence 2 ou passa, é quando também. E aí é sempre assim, as empresas, hoje eu entendo, né, muito mais ainda, mas assim, as empresas, elas estão sempre com uma equipe reduzida, aí sempre tem alguém doente, alguém que teve um imprevisto e sobrecarrega muito. Então, esse sentimento eu tirei. É uma vida muito mais gostosa, hoje eu sorrio muito mais. Mas teve que trabalhar muito a mente, né? Também. Eu falo que queria que tu contasse um pouquinho, que a gente conversou um pouco antes. E eu acho que isso a gente tem bastante em comum. Em entender que o mental pro digital… até rimou, né? O mental pro digital faz muita diferença. O mental, eu diria que é tudo, assim. É tudo, é tudo, é tudo. Uma das coisas que talvez as pessoas acham, assim, que eu tive muito apoio na minha vida, não. A minha vida foi crítica, 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 dentro das empresas, sempre dentro das empresas que eu trabalhava com os clientes. Eu sou aquela pessoa que eu sempre achei alguém que a pessoa olha pra mim e fala assim, não gosto dela. E daí a pessoa começa a me incomodar. Sabe aquelas… Quem já trabalhou em empresa sabe aquelas picuinhas que você fala, meu Deus, não fiz nada pra pessoa, só pelo fato de eu existir. Então… eu falo assim, o meu mental, eu achava-me que ele era bom. E realmente, assim, eu sempre vim estudando, sempre gostei muito de ler autoajuda, e fazia PNL, fazia curso online. E o que aconteceu? Quando eu passei por esse período dos 2 lutos, luto de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa morta e uma viva, eu falei, gente, todo o meu conhecimento não é suficiente. Que período complicado. Eu tô penando. Tô penando. Não tô tendo controle ainda. Não. Eu achei que eu tinha controle e não tenho. Não, e você fala… E eu usava tudo que eu tinha aprendido de técnica e eu falava, e não tá sendo suficiente. Então, eu aproveitei esse período e eu comecei a estudar mais ainda. E, novamente, terapia, e leitura, e leitura. E foi um período que eu peguei, que a gente pegou muito importante, né? Graças a Deus, de encontrar muitas pessoas importantes que disponibilizaram o conhecimento delas em forma de curso. Todos os anos, de 2018 para cá, nenhum ano eu gastei menos de R$100 mil com livro, curso e mentoria. Então, uau. Esse ano, o primeiro semestre, eu já passei de 100 mil de investimento. Same here. É a mesma coisa aqui. Mas a gente começa a entender a importância disso, né? E pro digital, na minha opinião, você que quer empreender, vai ter que trabalhar, porque vem muitos desafios, né? Vamos falar um pouquinho dos… Os desafios são muito diferentes da vida… da vida de CLT, né? Muito Vamos falar diferente. Assim. O que eu acho? O digital… eu acho que ele testa muito, assim, algumas áreas da nossa vida. Então, ele testa muito o mental. E querendo ou não, assim, às vezes tu passa por um período que tudo dá errado. Você fala, verdade. Tentei isso, deu errado, tentei aquilo, deu errado, tentei aquilo, deu errado. E aí você tenta, às vezes, uma quarta, uma quinta tentativa. Tem dia que você acorda e você fala, meu Deus, hoje é um grande dia. Dá erro em todas as plataformas. Zuckerberg arranca o fio. Dá problema no tráfego pago, que é importante para nós. Eu falo, Maria, que parece que quando tu começa a empreender, Deus olha para ti e fala assim… tu quer empreender? Então tá, vamos ver se tu aguenta o baque. É muito desafiador. E até uma das coisas, assim, que eu considero muito, muito importante, aliado a essa parte mental, é a fé e uma crença em Deus, num santo, na espiritualidade como um todo. Eu falo que foi dois pilares, assim, ó, essenciais na minha vida, Miss. Não teria chegado onde eu cheguei. A fé, ela é muito importante. Você precisa acreditar em você
e acreditar que o seu negócio vai dar certo. Todo mundo duvida de você. É verdade. Você conta uma coisa, eu sou muito, eu aprendi isso nas operadoras por causa da negociação, então eu sou muito de ler expressão corporal, microexpressões do rosto, então várias vezes eu tô contando alguma coisa ou da minha empresa, ou às vezes alguma coisa que eu vou fazer e eu vejo assim umas expressões faciais e eu falo, péssimo. E isso dói muito na gente. Tem mulher que eu convivo, né, eu escuto muitas histórias que tem que começar escondida do marido. Olha que pressão que é, né? Eu acredito muito nisso. Eu já escutei algumas histórias também. Então eu falo assim, a fé, ela tem que ser exercitada. E assim, é um exercício diário. Porque eu falo assim, ó, tudo que a gente está vendo aqui, essa TV, luminária, esse microfone, primeiro, ele surgiu na mente de alguém como um pensamento, mas essa pessoa foi forte o suficiente para tapar os ouvidos referente às críticas, deletar da mente todas as caras feias, as piadinhas, as risadinhas, os deboches que vêm em forma de humor negro. E para depois ele estar aqui. Então, assim, tudo começa na nossa mente. Então, precisa ter uma fé muito forte em você, trabalhar isso. Ai, Maria, mas eu não tenho dinheiro para investir em conhecimento em curso. YouTube, aulão, livro de autoajuda. Até quero deixar uma coisa aqui que eu acho muito interessante, Mi. Na minha adolescência ali, eu comecei, na verdade, um pouquinho antes no 2º grau, uns 15, 16 anos. Eu lia muito livro de autoajuda e eu comprava livro de autoajuda. E aí eu tinha, tipo assim, eu tinha 2 primas e tal, e elas, assim, né, de famílias tinham um padrão um pouco mais. E eu lembro que era meio deboche, assim, várias vezes. Ah, italiana, eu já fui debochada por isso também. Já foi? Ai, livro de autoajuda, parece coisa de pessoa que tem problema de cabeça. Ai, pra que ficar lendo de autoajuda? Lê uma literatura, um romance fictício pra te ficar com caraminhola na cabeça, desculpa, né? Entende? Então, assim, eu fui uma pessoa muito criticada. Sempre comprei muito livro de autoajuda. Sempre comprei curso e assistia coisa no YouTube, estudo. E por que isso é assim, o porquê que funciona. O porquê que eu tenho ansiedade. Ansiedade não é um monstro. Ansiedade é uma das emoções do meu corpo. Mas o que no meu corpo... O que acontece fisiologicamente, na química do meu corpo? Eu senti ansiedade, eu senti o medo, eu senti a raiva. Eu ter picos de irritabilidade, eu perder o controle. O que acontece? Então, eu fui muito assim. E nessa minha trajetória, até eu realmente ter dinheiro para investir em conhecimentos fortes foi extremamente essencial. E eu venho de uma família, não dá para dizer classe média, ali, entre pobre e a classe média, assim. Mas de muitas pessoas que não tiveram faculdade, que não viajaram a outros países. Então, assim, muitas vezes eu lembro, eu preciso de um conselho inteligente sobre alguma estratégia da empresa, sobre alguma decisão que eu preciso tomar. Eu não tinha ninguém, pelo menos eu acho que muita gente do Brasil, até mais ou menos 2016, 17, antes desse boom do digital… Não tinha. Não tinha. A gente não tinha acesso a essas pessoas de legados absurdos. A gente não tinha podcast como esse, não tinha uma história tua pra ouvir. Isso é novidade. E aí, o que eu fazia? Eu pegava um livro. Então, assim, eu li muita biografia. A biografia do Senna, sei lá, eu li com 14, 15 anos. Livros, Bíblia. A Bíblia eu já li 2 vezes. Então, assim, tudo isso que as pessoas debochavam de mim, no momento mais crítico da minha vida, foi como se fosse uma ponte. Eu não diria aquelas pontes de concretos modernas, mas sabe aquelas pontes de madeirinha meio furadinha, mas que é possível tu atravessar. Olha, que interessante, né? Tu blindou, tu foi Muito. te blindando desde a adolescência. Muito, muito. E parece que o destino foi te ajudando, né? Foi ajudando, sorriu. Chega uma hora que ele sorri. Eu acho que chega uma hora que Deus olha assim e fala… Eu me emociono um pouco também. Fala assim, não. Chega de dificuldade na vida dessa mulher, dessa moça, dessa senhora, dessa jovem. Não, ela já passou por muita coisa. E ela mostrou que ela realmente quer. Tem uma frase, tem várias frases, mas tem uma que eu trago muito na minha mente.
Nada resiste a um coração, uma mente, um corpo decidido aonde quer chegar. Uau, essa é forte, hein? É muito forte. E eu, assim, algumas pessoas mais próximas, eu ensino muito o poder da verbalização. Então, várias vezes eu tô em momentos difíceis, às vezes aquele dia no escritório que você precisa finalizar a entrega de algum projeto. Eu não gosto de atrasar nada, eu não gosto de passar prazo. E aí é isso, é apagão cibernético, é erro em plataforma. Às vezes tá fora do nosso controle, Do né? nosso controle, mas atrapalha muito. Claro. E aí, às vezes eu verbalizo, eu falo, Deus, nada resiste ao poder de uma mulher decidida. Pode me dar sabedoria, me dá uma luz aí. Eu percebo que tu é muito positiva, né? Mesmo com ter perdido teus 2 pais, no meio de tudo isso, ter terminado um relacionamento, se não me engano, tu falou 10 anos, né? 10 anos. Tudo isso, tudo junto. Eu te vejo muito positiva. Como que tu foi esse blindado? Como que tu trabalha essa positividade? Eu acho que assim, uma coisa que eu fico muito feliz, assim, e eu acho que a gente realmente tá iniciando, já iniciou, vai estar numa nova era, é sobre a questão da gente curar o nosso interior, sabe? E eu acho que é muito sobre, assim, você... Vou falar numa expressão bem popular, pegar o seu limão e fazer uma limonada. Eu sempre procuro tudo na vida da gente tem pontos bons e pontos ruins, tá? Não existe escolha sem uma renúncia, renúncia sem uma escolha. Nada na vida é 100% bom. Eu falo, é 50-50, 50-50. Então, assim, mesmo todos esses períodos que foram horrorosos na minha vida, é incrível. Hoje eu olho assim, eu falo, não tem explicação, mas por quê? Porque eu sempre escolhi, ok, eu tenho um problema aqui, então vamos. O que eu preciso? Preciso fazer terapia. Ok, preciso equilibrar meu emocional, preciso entender e ver isso de uma forma positiva. Porque não existe situação eterna e nem 100% ruim. Não, com certeza não. Assim como boa também, né? Não existe situação eterna boa. O teu negócio vai subir, ele vai cair, você vai ter desafios. É aquele símbolo que eu acho muito incrível, né? Que aparece no hospital, naquelas máquinas. Sabe o que é o símbolo da vida? Lá em cima, embaixo. E tem uma frase do Flávio Augusto. Eu também uso muito ela. Estabilidade não existe. Na verdade, tu tá sempre caindo, ou tu vai cair ou tu vai evoluir, né? Ninguém fica parado por muito tempo, né? Exatamente. O que eu observei, e isso eu sou muito grata, assim, a Deus, a espiritualidade, a minha fé, a criação que eu tive, as pessoas incríveis que cruzaram o meu caminho e eu estive disposta a aprender com elas. Porque não adianta você ter uma caminhada que você cruzou com pessoas incríveis, mas você também não estar aberto a aprender. E eu sempre deixei muito claro isso, assim, olha, se tiver, pode me dar feedback, pode me dar, né, falar algum ponto que eu tenho a melhorar. Eu sempre fui muito aberta a isso. Então, eu acho que essas coisas vão trabalhando muito. E o que eu vejo que é muito bom, e eu acho que as pessoas deveriam olhar para as dificuldades da vida, para os traumas, para as perdas, para os prejuízos, quebrei, levei um chifre, sei lá que outros problemas, né, podem acontecer, que tem como tu chegar num determinado momento da vida que tu parou para analisar. Eu vou usar uma metodologia que eu gosto muito hoje, que é análise de dados. Mica, a gente faz o mercado digital, né? Sim. Quem tem loja, quem tem comércio, pare e olha, nossa, vendeu tanto, entrou tantas pessoas no site. Ou seja, se você realmente parar e olhar com, eu acho, uma mente aberta às tuas dificuldades da vida, você não repete mais aquele padrão. Quebrar padrões. E aí chega uma hora que você olha e fala assim, problema. Tá, mas hoje eu não consigo mudar nada, então amanhã. Eu acredito muito que o problema, quando ele vem pra ti, é porque ele é teu. Então tem que abraçar, resolver, aprender pra passar pro próximo level, né? É como se fosse um videogame. Nossa, eu falo muito isso. Eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar, ele é muito citado, né, como referência, o rei Salomão. Se você parar para estudar um pouco ele,
a ótica, a visão que ele tinha das coisas era muito incrível. Então, o que ele fazia? Ele observava a natureza e replicava os padrões da natureza na vida, em objetos, em coisas, na estrutura do reinado dele. E olha que interessante. Não sabia disso, olha que interessante, Aham, hein? muita das coisas. Então, assim, se você parar, olha que mentalidade interessante. E é o que as pessoas não querem fazer. As pessoas não querem olhar para o problema, para o prejuízo, para o golpe, para o eu já fali, para o chifre que eu levei, para o não sei. É que dói, né? Crescer dói, olhar pra isso dói. E as pessoas hoje em dia estão procurando maneiras fáceis, né? Receitas de bolo, de ter sucesso, de se curar de problemas. Eu tenho essa impressão. Assim, se eu pudesse falar uma coisa o que tem do outro lado desse período meio cinza, porque é um período cinza que a gente passa na vida. Quando a gente está tentando transpor esses limbos, esses desertos. Uma transição de carreira pode ser esse momento, não precisa ser uma Pode. perda, um luto. Eu tive esse momento na minha separação. Eu comecei a empreender com um bebê de colo, Uau! né? Esse eu não Na sabia. verdade, não começar a empreender, mas quando eu tomei ali a decisão de separar, eu tive que abraçar a minha empresa com todas as forças. Eu sabia que a partir dali, o meu único sustento teria que vir da empresa. Então, eu tive que olhar para aquilo lá agora. Isso aqui vai ter que virar. E o meu filho tinha 6 meses. Parabéns, eu não sabia. Muito lindo isso. Eu acho muito forte. Mas olha que interessante o que tu também tá me falando. Hoje, o que eu vejo? Doeu muito, foi um período horroroso. Realmente você tem que se recolher um pouco, você tem que dar uma isoladinha, você tem que se permitir sofrer, não tô a fim de socializar, você tem que dar espaço para esse período, você tem que dar espaço para o seu corpo, para sua mente, eu falo fazer uma nova adaptação de uma nova vida, de um novo momento. Mas o que tem posterior a esse período é incrível. Eu acho que todo mundo deveria vivenciar isso em vida, o quão gostoso, o quão leve, o quão… Eu diria que é quase mágico, quando você transpõe esses momentos e você aí fala para trás. E às vezes penso em algumas coisas da minha vida e eu mesmo verbalizo, eu falo, uau, uau. Passei por isso, foi. Uau. Foi, exatamente. E aí você passa, eu acho que a visão das coisas fica muito diferente. Esses dias eu tava lá em casa, e aí foi um dia que misturou, assim, algumas dificuldades de vida pessoal, algumas coisas e tal, e profissional. E normal, tá, gente? A frustração por pequenas coisas, ela continua. Tem dia que a gente não tá feliz, mas daí adulto vai lá, cumpre agenda, cumpre tudo, faz, entrega projeto, desentrega. Mas às vezes ele não tá ali. Tem dias que não vai estar legal, né? Não vai estar legal, isso é normal. E aí eu lembro que eu deitei na cama. Meu apartamento, assim, tem uma vista muito bonita de São Paulo. E às vezes eu deixo aberto, assim. E às vezes eu deito na cama e fico olhando. Porque foi um apartamento que eu construí com visualização, co-criei ele, eu falo. Esteve nas minhas orações e nos meus sonhos. E eu tava com aquele desconforto, assim, e eu sei que veio uns pensamentos ruins. E eu levantei, assim, da cama, meio numa irritabilidade, e eu ia reclamar. E aí, é interessante como eu já passei por esse período, eu pensei mentalmente, eu falei, Deus, eu não vou reclamar. E eu abri a minha boca e eu falei, Deus, eu te glorifico pela dificuldade tal, 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 tal. Deus, eu te glorifico por esse período de irritabilidade tal, 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 tal. Eu te glorifico, eu te glorifico, eu te glorifico. E eu comecei a abençoar aquilo. Liberar, verbalizar palavras de bênção, de coisas boas, sobre aquelas duas dificuldades que, querendo ou não, estavam me incomodando um pouco. Ou seja, por que eu consigo fazer isso hoje? Porque eu já passei por coisas pesadas e eu sei que passa. Passa, né? Passa. E isso também, levando para o empreendedorismo, também vejo que vai ter um período ali, o período de construção do empreendedorismo, né? De quem tá começando uma loja virtual, seja ela com estoque, seja ela sem estoque. Quem tá começando no infoproduto. É um período caótico, né? Tu já tinha construído uma carreira, tinha já um orçamento para investir. Muita gente começa sem nada, deve ser ainda mais complicado. Então precisa ter uma mente ainda mais forte, tu não acha isso?
Acho que sim, mas assim, essa palavra de mente forte, eu não sei se eu diria que ela existe, porque o que que a vida me mostrou nesses meus 30 e poucos anos? Que nunca vai ter uma mente forte o suficiente. E eu acredito muito que a vida é sobre fases. Level 1, 2, nível 1, 2 e você vai indo. Então, assim, provavelmente a mentalidade que você tem hoje, ela é suficiente para você estar naquela fase da vida. O que que mais me assustou? Que num período extremamente complicado da minha vida, eu aplicava todas as técnicas de respiração, de controle mental, de leitura dos médicos, leitura da minha mãe, leitura de um, leitura de outro, e não eram o suficiente. Eu já fazia terapia, sempre fiz, porque precisava, né? Carreira executiva e tal. Então, assim, eu já fazia terapia, eu tinha, sei lá, mais de 10 anos lendo muita coisa de autoajuda, sempre olhando e tal. E chegou naquele período, eu literalmente, tipo assim, ó, o meu cérebro, a minha cabeça estragou durante um período por causa da dor e do luto. Eu brincava, eu sempre costumo dar uma brincadinha assim no meio das dificuldades, né? E eu falava pra minha terapeuta, eu falava assim, escuta, será que não tem uma cabeça pra vender? Eu falei, olha a trabalheira pra consertar a minha. E dela ria, ela falou, ai Maria, só tu. Eu falava assim, era mais fácil, a gente bota a minha fora, bota uma outra no lugar e sai funcionando. E eu falava pra ela assim, quanto tempo mais será pra consertar? Ela falava, ai Maria, como é que tu consegue? Mas eu entendi o que tu falou. Eu sinto isso, que a gente tá sempre preparando, tá sempre se preparando para esse próximo nível, né? Exatamente. E eu acho que talvez aí venha um ponto de frustração. E eu acho que talvez olhar para uma ótica diferente me seria muito interessante. É de você não se frustrar. Se você tem 40, 45, 50, eu não sei qual idade de quem tu tá e tu tá passando por um problema e você se sente frustrado porque tu não consegue resolver ele. Eu diria paciência. Significa que você precisa provavelmente aperfeiçoar alguma coisa e depois vem um outro nível da vida. Então, assim, eu achei isso muito assustador. Eu falei, como assim? Tudo que eu fiz da minha vida foi estudar, trabalhar, especialização. Eu conheço os empresários. E não tá sendo suficiente. E não é o suficiente. Eu tive crise de síndrome do pânico dirigindo. Eu parei o meu carro dirigindo. Gente, eu me emociono. Quem teve síndrome do pânico é a coisa mais horrorosa. Eu consegui parar o carro, puxei o freio de mão e eu me segurei no banco. E aí eu lembro do carro, porque é uma sensação assim, ó, que você tá caindo, parece num buraco negro. A tua língua Eu nunca tive, eu não se mexe sei. todo, você fecha o olho, mas parece que o seu corpo treme inteiro. É uma sensação horrorosa e é como se apagasse da tua mente o mundo material. É muito doido. E eu lembro que eu segurei no banco do carro, assim, toda tremenda, e parecia que eu tava caindo em algum lugar, não foi o suficiente. E aí, aquele dia, eu peguei e tranquei, assim, ó, e forcei, e no que eu tranquei, eu machuquei os 2 braços. E aí, eu já pensava assim, calma, 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 calma. E é interessante que eu sempre fico fazendo essas desassociações em vários momentos da vida. É importante. E eu só pensava assim, calma, calma que vai passar. Eu não lembro quanto tempo durou um tempo, passou ou seja, aquilo passou e eu ficava pensando, gente, como assim? Eu sou uma gerente, eu sou uma pessoa, olha o meu histórico de vida e eu não consigo controlar meu mental a ponto de eu ter uma crise de síndrome do pânico, dirigindo. Porque eles falam, né, que daí é ali um período delicado entre ansiedade, um pouco de depressão e tristeza, e gera uma disfunção e você tem essa sensação horrorosa. E eu falava, gente, como é que pode? E eu pensava, uma pessoa simples, sei lá, uma pessoa que talvez não teve uma carreira, uma dona de casa, alguém que sabe que não foi submetida a tanta pressão, a tanto treinamento, a tanto estresse que nem eu. Gente, e aí, ou seja, abala O ego até, né? abala a questão da autoestima da gente, porque você se sente a pior pessoa. Como assim? Eu tenho 30 e poucos anos, já fiz faculdade, fiz isso, conheço tantos países, não sei o que, eu não consigo controlar o meu mental. Não consegue. Não consegue. Eu acho que nesse período, a minha conexão com Deus e com a espiritualidade ficou muito mais forte. Que eu entendi assim, a gente pode se achar
fodástica, pode se achar muito bom, pode ter um ego gigante. Mas vai chegar um momento da tua vida que tu vai ver que tem muita coisa que a gente não controla. Tem um filme, eu não lembro, é algum filme de desenho. Eu lembro de ter assistido com o meu sobrinho, que é muito interessante, que tem uma cena que dentro da cabeça da pessoa tem uns 2, 3 bonequinhos e eles ficam apertando os botões. Eu acho que é aquele famoso que tá no cinema agora, o Qual? primeiro dele. Eu não me lembro em português, mas Divertidamente é esse? é divertidamente. Que eu acho que até tá em cartaz, não Tá, é? o segundo Novamente. tá em cartaz e é maravilhoso. De novo, eu já olhei 2 vezes com meu filho, porque é uma escola o filme. Então, e o que eu observei? Aquela cena, o dia que eu vi, eu falei, gente, é muito isso daí. Deve ter uns bonequinhos dentro da cabeça da gente, fala assim, ó, nesse período da vida aqui, a pessoa vai querer uma transição de carreira, mas a gente vai descontrolar aqui uns 5 botão da máquina dela. Vai ficar doidinha. E aí você, ai Deus, e aí dá aquele desespero e você fala, como que eu não consigo contornar isso? Mas assim, parece que é eterno, mas não é eterno e passa. E disso tu foi construindo a tua carreira no digital. Hoje tu… Foi. Fala um pouquinho o que tu tá fazendo hoje pra que o pessoal saiba. Quando eu comecei com uma questão dos e-commerce, né, dropshipping e tal, eu tinha muito interesse, era uma curiosidade minha, até porque eu tenho amigos e conhecidos que têm e-commerce fora do Brasil. Então, assim, eu tinha, não tenho mais, tá? Preconceito com e-commerce dentro do… E-commerce não, vou usar a palavra dropshipping, que é muito usada no digital. Eu tinha um pouco de preconceito com o dropshipping nacional e eu achava ele um pouco queimado. Ok. Aí, o que aconteceu? Eu fui estudar, aí montei a operação Colômbia, Equador, tá? Continuo tocando a operação, tenho interesse em testar outros países. E, então, essa é uma coisa que a gente faz na empresa, né? Um dos braços que eu gosto muito. E a outra questão é a prestação de serviço, né? As consultorias, mentorias, que daí eu trabalho com empresas tradicionais de venda de produto, venda de serviço, área da saúde… Tem cliente da área de suplementação alimentar. Por quê? Ai, Maria, né? Eu imagino que alguém está perguntando, mas por que você não segmenta? Escuto muito essa pergunta, né? Quando você faz uma prestação de serviço. Eu pensei nisso lá atrás, 2020, quando eu comecei. Só que o que acontece? Quando você segmenta, tem clientes que vão gostar e tem outros que vão se assustar. Porque você atende outras pessoas similares. Só concorrentes, né? Tu tem os dados dele e do concorrente, daí tu vai passar ou não. Isso mesmo, principalmente se o cliente só quer fazer um servicinho ou outro, alguma coisa mais pontual. Aí ele fica assim, nossa, eu devo estar pagando menos que os demais clientes, então como os clientes pagam mais, talvez ela pegue… O cliente, ele pensa assim, tá? Então assim, eu acabei não segmentando. Hoje, o que eu analiso? Eu analiso o projeto individual, se a gente realmente consegue fazer uma boa entrega, e eu analiso muito a disposição do cliente da empresa. Porque não adianta a gente ter as melhores das boas intenções e o cliente não conseguir. Porque o nosso trabalho anda muito em parceria com os gerentes, com o dono da empresa, com o pessoal de marketing. Então, não tem conteúdo, por exemplo, fica difícil para te fazer teu trabalho, né? Fica difícil. Aí eu falo, a gente consegue te atender numa área, mas essa outra área aqui é como se fosse um prédio, né? Com vários pilares. Sei lá, imagina 6 pilares. Ó, a gente resolve 2 pilares. Os outros 4, tu sabe que estão furados. E aí, o que acontece? Uma entrega maravilhosa, que era para o cliente ter no digital, ela fica comprometida. Porque tem coisas na estrutura dele que não estão corretas. As pessoas têm que entender que existe um alfabeto aí que tem que ser feito no marketing digital. Eu chamo isso de digitalização, né? Nosso trabalho, eu desenvolvi uma metodologia, então a gente faz um diagnóstico. E eu analiso toda a operação do cliente. Quantas plataformas digitais está? Então, assim, plataformas eu analiso desde redes sociais a outras não. A análise tem site, e-commerce, e a gente faz as conferências, onde está fazendo tráfego, tem presença no Google, não tem, precisa de presença fora do país. A gente faz mesmo um diagnóstico e, assim, é assustador. Alguns casos dá vontade de chorar. Eu já desisti de projeto. Teve já alguma, não precisa citar a empresa, mas já aconteceu de alguma grande empresa que tu não esperava e tu te assustar com a digitalização deles?
De boa ou de ruim? De ruim, assim, que tava capenga. Que a gente às vezes tem uma imagem, né, que a tal empresa, nossa, tá tudo funcionando. E eu costumo falar isso no e-commerce, às vezes e-commerce de alguns alunos meus tão melhores que grandes empresas. Aham. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. E o que eu converso muito, assim, com os meus clientes, né? Eu tenho hoje, né, o meu CNPJ, querendo ou não, é agência. Mas quando eu comecei, como tudo na minha vida tem que ter um propósito, eu fiz uma oração para Deus e eu falei, Deus, eu quero que tu faça minha empresa prosperar, se for para eu realmente ajudar pessoas e ajudar empresas. Então, assim, eu vou entregar 10 serviços num período de 3 meses, 6 meses. A gente realmente entrega. Então, hoje eu não pego volume, tá? Como é a minha equipe atual, eu tenho um limite de clientes. Até agora eu quero essa estrutura física para a gente aumentar um pouco o nosso potencial. Mas assim, olha, nunca é uma palavra forte, mas não está no meu projeto, sei lá, ser uma agência com 50 clientes na carteira, 100 clientes. Não, eu quero um pouco menor e que a gente realmente cause essa transformação. Isso que tu tá me falando é assustador. Assustador. O que acontece no Brasil hoje? As pessoas que têm empresas grandes e tradicionais, tá? Geralmente são pessoas velha guarda, vamos se falar. São pessoas que não foram criadas nessa leva tecnológica. Então, assim, é muito difícil. Tu pega umas coisas assim, ó, chego a me dar taquicardia. Porque se eu fosse dono da empresa, porque eu entendo, aquela falha compromete a venda, que compromete o resultado, que daí tu põe o dinheiro em tráfego, mas na verdade tu tá rasgando o tráfego. Por quê? Porque o tráfego, para te realmente aproveitar 100% dele, tu precisa ter toda a estrutura pronta e feita. Sabe que é bem interessante falar isso, que às vezes alguns alunos vêm para mim e falam, Michele, meu tráfego não tá funcionando. E daí eu já, vamos dar um passo atrás. Normalmente não é o tráfego, é a estrutura. É um e-commerce mal estruturado, anúncios mal feitos, não ter um funil de vendas. Então, o posicionamento tá errado. Então, às vezes não é, o pessoal põe muito a culpa no tráfego, né? Uhum. Então, para quem tá começando no e-commerce, uhum. tem que olhar para todas essas áreas, né? Sim. Assim, eu que vim de infoproduto, eu sempre uso muito esse exemplo com os meus clientes que são do mercado tradicional, né? Empresas físicas, e-commerce, que entregam um produto e tal. Eu uso um exemplo assim, ó. Quem é do infoproduto vai me entender. O infoproduto, como que a gente faz? Para vender um curso, uma mentoria, um aulão, né? Alguma coisa assim. A gente monta um site, que é uma página de vendas, com as informações ali. E aí a gente vai lá e faz um tráfego. Famosa landing page, né? Exatamente, famosa landing page. E a gente geralmente faz um tráfego jogando essas pessoas, convidando, direcionando, né? Jogando é a palavra feia, né? Direcionando, bora. Direcionando essas pessoas para landing page. O que as plataformas digitais hoje têm? Elas são robôs, são bots, inteligência artificial, algoritmo. Elas fazem uma leitura de tudo que está escrito. Se a informação que está no teu vídeo de vendas, no teu criativo, que pode ser uma fotinho estática ali, do tráfego pago, tiver muito diferente do que está na página, na landing page, dá bloqueio. Isso é super comum. Dá bloqueio, ou o que acontece? Limita a entrega, coloca lá e seu tráfego está 35% abaixo. Então, eu uso esse exemplo para os meus clientes do mercado tradicional. E eu falo o quê? Aí, ok, a gente vai fazer um tráfego pago, tá? Mas aí assim, tá. Aí chega lá, o site dele tá de 10 anos atrás. Aquelas fotos de banco de dados de chinesinho de pessoa que nem existe no Brasil. Não conecta. Umas informações estranhas. Tá, aí o cliente olhou o site e falou, esse site tá desatualizado. Mas o cliente, às vezes, ele tem paciência. Quem navega pelas plataformas tem. Aí ele vai lá e olha o Instagram, só foto. Foto da clínica, das paredes, da TV, do cafezinho, eu acho legal. E foto da cara dos médicos. Vou dar um exemplo, esteticista e tal. Mas aí, lá no teu criativo, tu tava falando de cirurgia. Se tu vai fazer um tráfego direcionado para isso, então o porquê não? Tu ter um link bonito,
tu ter um destaque ali num dos primeiros falando sobre esse produto que tu tá convidando o cliente, porque daí lá é curtinho, joga pra cá, tu deu um pouquinho mais de informação, a pessoa falou, interessante, já vou entrar em contato aqui. Mas aí tu fala de um assunto aqui, as tuas redes sociais estão uma falando de cada coisa, o descritivo, uma fala que faz, sei lá, botox, a outra fala que faz sobrancelha, não dá. Então eu falo, tem um padrão, tá? É uma metodologia que a gente testou desde para vender carro de 200, 300 mil a vender curso de 150, 200. Então, assim, existe um padrão hoje, tá? Como é que eu cheguei a essa metodologia? Meu conhecimento de infoproduto junto com conhecimento de e-commerce, drop, o conhecimento dos dois me trouxe essa visão. Então, eu olho assim, dá para ter resultado? Dá. Mas daí eu falo assim, a gente vai conseguir 60%, 70%. Mas aí ajusta isso, ajusta, para ficar tudo congruente, sabe? E aí é onde realmente as pessoas começam a ver ter o resultado, né? Exatamente. Isso vale também, gente, para a loja virtual de vocês, para qualquer negócio precisa estar tudo congruente, né? As coisas têm que estar se conversando. Precisa. Uma das dicas que eu daria, eu não fiz ainda, né, nas minhas lojas fora, porque o meu espanhol não é tão bom, mas penso em abrir uma operação Brasil e eu estou pensando nisso. Dar uma dica para as mulheres aí, homens que estão nos seguindo. Eu vi isso e eu achei muito interessante. E tu olha como existe uma congruência e uma preocupação. Eu vi uma pessoa que tem um e-commerce Brasil de muito sucesso. Ele realmente fez virar aí talvez em 1 ano e meio. Quando eu falo virar, é de vender mais de 1 milhão todos os meses. Um produto simples, que não é um produto dele, é um produto que você procurar, você vai achar, né, os fornecedores. E ele fez uma coisa muito interessante, ele colocou o rosto dele. Eu acredito muito nisso, na humanização da marca, do e-commerce. Se o dono do e-commerce tiver coragem, põe a cara, vai ajudar, porque tu mostra que tem um ser humano por detrás daquela loja. Exatamente. Eu acho isso incrível e eu tô pensando fazer em alguma estrutura que eu quero montar aqui no Brasil. E eu achei muito interessante isso. No que eu vi, o que acontecia? Quando tu entrava no e-commerce da pessoa, eu já vi as duas possibilidades. De lá, quando tem os menus, submenus, você coloca sobre, conta um pouquinho, grava um story simples em algum lugar, com um lugar bonito e tal, e fala, fico feliz que você tá visitando meu e-commerce, meu nome é tal. Se tiver uma rede profissional, dá para citar, tipo um Instagram. Eu vi essa possibilidade, e uma outra possibilidade que eu vi ele fazia um remarketing, né? É uma palavra complicada, mas é simples. Das pessoas que acessavam lá o e-commerce dele e deixavam os dados, a pessoa recebia uma mensagem com um videozinho desse, falando meu nome é tal, eu montei esse e-commerce, fico feliz que você comprou ou que não comprou. E ele botava o rosto dele. Se sente mais seguro, né? Até porque hoje em dia, quem tá trabalhando com dropshipping tem muito golpe no mercado. Então, se tu chega numa loja que alguém tá tendo a coragem de colocar o rosto, provavelmente menos chance de ser golpista, né? Então, acho que a gente tem que ser, nesse momento, também criativo com os nossos negócios, né? Para se diferenciar até, né, Maria? Exatamente. Essa dica eu achei incrível, tá? As pessoas que estão fazendo isso, eu vi que dá certo, né? E eu falaria para fazer, ok, daqui a pouco você não quer botar o seu rosto no e-commerce, mas assim, as pessoas que compraram de você durante aquele mês, durante a semana, grava um videozinho, se você quiser, sei lá, por questão de concorrência, você não quer divulgar o teu sobrenome que tu mais usa, divulga o outro, ou o teu nome principal, mas grava um vídeo mostrando o teu rosto, oferece alguma rede social para a pessoa te acompanhar e agradece. E essa pessoa que fez isso, de mandar o videozinho enquanto deixa os dados lá, assim, ele tem um índice de recompra absurdo. Que a gente chama do LTV. Né? E é importante hoje, né? Porque tá cada vez mais caro para você adquirir um cliente. Então, o jogo é conseguir, com o mesmo cliente, mais compras. Muito legal. Exatamente. Essa é uma dica que eu daria que vale ouro. É a história do sai muito mais barato tu vender mais pro mesmo. Se você pegar grandes marcas, deixa eu ver uma marca, eu não sei se o pessoal do Brasil e fora vai conhecer, mas aqui em São Paulo que é uma marca chamada Tânia Bulhões. Já ouvi falar, eu não conheço. É de cosmético, não é? É de louça, começou com louça e artigos para casa. E aí, é muito interessante que eu fico observando, eu uso essa marca como exemplo, e tem uma outra marca também que era só
pijama e roupa de dormir para mulheres. E aí, o que acontece? Tu entra na loja e você fica meio assim. Aí tem cosmético, tem a parte de aromaterapia, tem roupa de cama, tem louça, tem vela. O que teve uma que começou a vender que eu achei absurdo? Teve alguma marca, se eu não me engano, era um licor com um joguinho do licor e 2 copinhos com a marca. Ou seja, vender mais para o mesmo cliente. Você aumenta seu ticket, segura ele e fideliza. Tem muita marca fazendo isso, muita gente fazendo isso. Eu acho isso uma dica bem interessante. Então, assim, as mamães que estão em casa, quem quer uma transição de carreira, você realmente quer vender, quer construir uma marca, quer fazer um trabalho sério? Uma dica para se diferenciar. Se diferenciar, né? Colocar a cara pra bater aí, né? Exatamente, que é o que o pessoal das marcas, das grandes marcas do mercado tradicional faz, né? Então, assim, se você pegar o médico, tá o rosto dele no site, nos Instagram, esteticista, sei lá, o prestador de serviço, porque dá uma humanizada, conecta. Um exemplo aí que eu acompanhei muito foi uma pessoa que eu admiro muito do marketing digital, de BH, que ajudou nessa transição, é o caso da CIMED. Já ouvi. Eu não sei se você acompanhou. Acompanhei. A CIMED aí tinha uma determinada dificuldade, né? Estavam aí trabalhando para atingir um determinado faturamento, que eu acho que era 1 bi. E aí eles trouxeram um profissional muito bom, já acostumado com marketing digital, fizeram uma estruturação e colocaram o rosto do Adib. Isso foi. O Adib começou a colocar o rosto dele de uma forma também cuidadosa, mais discreta, né? Expor algumas coisas da vida dele, da família. E aí hoje o ano passado, o ano passado, fecharam em 3 bi. Eu acho que não tem mais como fugir hoje, né? Não. Eu tava falando, bom, se eu não quero aparecer no Instagram, tenho que procurar, vou abrir uma padaria. Daí eu pensei, não, mas até a padaria hoje em dia vai precisar do Instagram e mostrar os pães, mostrar o dono, então... E se você for dono e estiver lá, as pessoas vão querer dar bom dia, apertar sua mão, cumprimentar, porque as pessoas gostam disso. Por isso que eu acho que ir pro digital, né, Maria, vai te abrir tantas portas, porque Muito. eu ando falando isso muito, né? Estamos em 2024, acho que não tem como tu daqui pra frente não entender sobre o digital, tu vai ficar muito pra trás. Mas, assim, ó, eu não tenho dúvidas disso. Assim, já é algo que eu venho pensando há muito tempo. E até quando eu fui fazer minha transição de carreira, foi isso que eu pensei também. Porque eu não quero mais ter que trocar de carreira. Gente, é muito doloroso, é complicado, é complexo, abala, gente. Então, assim, eu falo, o digital, ele abre, é um mar que você tem à sua frente. E assim, como você entra nesse estilo, nesse ritmo de estudar, é muito fácil para você, daqui a pouco estuda uma outra área, faz um curso de 6 meses. Ai, me apaixonei por análise de dados. Eu também sou a louca do análise de dados, tá? Eu tenho que me cuidar. É uma hora que eu vou olhar ali as redes sociais dos clientes. Quando eu vejo, eu tô em 2 e eu entro num looping, assim, de tanto que eu eu gosto. acho muito gostoso também, me perco. Muito. E aí você vê tablet, é celular, é não sei o quê. Eu tenho um cliente meu, posso falar? Tenho Pode? um orgulho de trabalhar com eles, que é Everlast. E aí a gente tem alguma ferramenta lá, né? E eu observo alguns movimentos do e-commerce, né? Para entender e tal. E eu acho muito engraçado que eu observo lá o pessoal 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu falo, gente, 4 horas da manhã tu tá olhando suplemento. E aí, às vezes, eu fico brincando lá com o pessoal do escritório. Eu falo, dormir 4 horas da manhã. Então é muito de vez em quando sai, bastante compra na loja de madrugada. Eu também pergunto, gente, acho que tava com insônia, né? Deve estar com insônia. Eu acho muito gostoso. E o pessoal fica olhando, a gente observa, né, pelo movimento lá, o pessoal fica olhando a descrição dos produtos. Tem açúcar, tem leite. Eu falo, gente, 4 horas da manhã tu tá se preocupando se o negócio tem whey, tem leite. Eu falo, gente, isso é muito gostoso, é um mar de possibilidades. E hoje tem cursos de 6 meses que você vira uma analista de dados. Olha só, analista de dados, você pode dá pra fazer muita coisa, né? Só tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, eu acho que, Maria, a gente deu pra inspirar muita mulher aqui hoje, né? Ai, a começar, espero, gente. A começar entender, fazer a transição de carreira, dar esse pontapé inicial no digital. E aqui no podcast É Com Elas, é um podcast delas, para elas.
Eu quero que tu traga pra mim, por favor, uma mulher que te inspirou e por quê? Me inspirou ou me inspira? Pode ser os estar te dois. inspirando, os dois. Assim, eu não sei se foi uma coisa minha ou não. Eu nunca tive, assim, uma mulher dessas, ai, famosa, artista. Assim, eu tenho uma admiração. E, assim, eu tenho uma admiração muito grande e um respeito pelas mulheres. Então, assim, eu construí muito a minha carreira e quis fazer tudo que eu fiz. Eu tive exemplos, assim, ó, incríveis e tenho lindíssimos nas duas famílias, família da mãe e do pai, de mulheres. As mulheres das duas famílias são muito incríveis. Então, assim, me inspiraram muito. E na atualidade não, faz uns anos pra cá, tem uma pessoa que me chamava muito a atenção, eu não sei o porquê. E olha que curioso, um dos prédios que eu morei em São Paulo, não vou falar, ela foi minha vizinha. Uou! Uou! Exatamente, eu também, uou! Foi uma pessoa que quando eu vi eu falei, uau! E aí como eu acho que a gente chegou a se cruzar, eu lembro foi 1 ano que ela ficou lá, acho que 1 ano e pouco. Então, assim, eu cruzava muito com ela, a Cris Arcangeli. Olha, que bacana. Exatamente, Shark Tanks, vocês devem conhecer. Acho que muita gente não sabe, ela trouxe a Chanel pro Brasil. Não sabia. Assim, a história dela é incrível. O que me chama, sempre me chamou a atenção na trajetória dela, até realmente eu começar a conviver com ela. Ela se formou em odontologia, exerceu a profissão. Eu acho que ela se formou em odontologia em 80. Olha que diferente. Então, assim, se formar em odontologia em São Paulo, tu já vê que ela tinha um nível social, Né? Principalmente bom. nessa época, né? Exatamente. Então, assim, o que me chama a atenção? O quanto ela é esforçada. Geralmente, o que acontece com muitas das mulheres? Ok, eu tenho uma condição, a minha família me dá uma condição, então eu não vou ter uma profissão e eu não vou fazer nada da vida. Né? Assim, isso ainda é comum na nossa sociedade, né? Muitas mulheres optarem por esse caminho. Gente, não critico. Mas me chamou a atenção isso lá na década de 80. Eu sei que ela montou uma empresa, aí passou por aquelas transições do plano Collor, eu acho, né? 90 até e 4. Aí depois, o que ela fez? Ela começou, ela é muito conhecida pela trajetória dela na área da beleza. Então, ela trouxe Chanel, Dior, trouxe essas marcas para o Brasil e ficou com a licença durante muitos anos. Aí depois ela foi Shark Tanks, então assim… Hoje ela tá muito envolvida no digital, né? Muito. E aí, a primeira vez que eu vi ela no meu prédio, ela é muito tranquila, amável. Sentei em mesa algumas vezes com ela. Aí eu não sabia, porque, né, respeito e entendo e tal, eu não sabia que ela tinha 2 filhas, tem 2 filhas lindas. Algumas vezes ela tava lá na academia. Aí ela ainda saiu lá do meu, né, não tá mais morando no prédio e tal. E agora, esses dias, eu recebi um produto dela que tá bem famoso, que é vamos dizer, um produto físico de uma marca que eu sei que ela vende no Brasil e fora, e ela também. Então, assim, ela tem uma trajetória muito interessante que me chama a atenção. E a figura dela como pessoa, ela tem 0 ego. E eu fiquei sabendo, assim, alguns comentários que, né, que ela tinha criado meio que talvez uma imagem de antipática no mercado de São Paulo. E é o oposto. O oposto. Bem tranquila, senta na mesinha lá, na piscina, conversa, brinca. Tipo, nossa, uma pessoa assim muito bem… Tranquila, educada, uma energia leve, assim, nossa, ela poderia ser muito chata. Ela conversa, olha, eu, assim, já tinha uma admiração pela trajetória dela, mas, assim, esse lado humano dela me chamou muita atenção. Então, eu te falo que é uma pessoa, assim, que eu tô seguindo ela e observando muito os passos. Que ela tem várias partes aí muito interessantes. A parte profissional dela, disruptiva, ok, sabe? Poderia, talvez, não ter empreendido, sempre empreendeu. Aí também mãe, filhos. E esse jeito, ela tem um jeito doce e amável, né? E tu olha assim, às vezes parece ela brava, mas séria, firme. Não… Isso inspira, né? Porque muito esse lado humano, né? Esse lado humano e esse equilíbrio, que eu acho que é um desafio para nós, né? Equilibrar esses vários pratos de ser mulher, mãe, empresária, filhos, família, vida social. É tudo. Terapia em dia. Bom, Maria, eu quero te agradecer de coração pela tua presença aqui.
Espero que tu continue uma trajetória, uma carreira linda. Obrigada. Pessoal, Eu que aqui agradeço. embaixo, na descrição do vídeo, vai ter os contatos da Maria. Sigam ela no Instagram. Rede social, me acompanhem lá. Conta pra ela que você conheceu ela através daqui do nosso podcast É Com Elas. E, por favor, se inscrevam para vocês, tanto no Spotify, aonde você esteja escutando esse podcast. Se inscreva para você nos ajudar a crescer esse movimento de mulheres empreendedoras globais. Participe do nosso Instagram também. Conheça um pouquinho mais do projeto É Com Elas. E eu agradeço você que ficou aqui até o final. Agradeço a Maria. E até o nosso próximo episódio. Bora que é com elas.